Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Roberta Oliveira, psicóloga e doutora em psicologia social pela USP, e hoje nós vamos mergulhar nas 7 dimensões de risco psicossocial que a cartilha CRP09 estabelece como obrigatórias de mapear em qualquer organização. Essas 7 dimensões são o mapa que você usa para diagnosticar uma empresa. Se você não conhece essas dimensões, você está deixando dinheiro na mesa. Quando você consegue provar com dados científicos que uma dimensão está gerando risco, a empresa quer pagar para você transformar isso. Hoje vamos mergulhar nas primeiras 3 dimensões: violência, sobrecarga e gestão por estresse. Vamos desvendar o que cada uma significa, como identificar e como vender consultoria para transformar essa situação. Antes de mergulhar em cada dimensão, eu preciso deixar claro: essas 7 dimensões não são invenções da cartilha do CRP09. Elas vêm de décadas de pesquisa científica sobre saúde ocupacional. A cartilha referencia o modelo de demanda-controle de Karasek, 1979, que estabelece que risco psicossocial aumenta quando há alta demanda e baixo controle. O modelo esforço-recompensa de Sigrist, 1996, também é citado, que mostra que adoecimento ocorre quando há alto esforço mais baixa recompensa. Pesquisas da Organização Mundial de Saúde e da Organização Internacional do Trabalho sobre fatores psicossociais no trabalho, a ISO 45003 de 2021, são o padrão internacional sobre gerenciamento de riscos psicológicos e psicossociais. Então, quando você mapeia essas 7 dimensões, você está usando ciência já consolidada. E quando você apresenta isso para uma empresa, você não está oferecendo um achismo, você está oferecendo diagnóstico científico. E isso muda tudo na hora de vender. E eu não posso deixar de mencionar que temos uma live gratuita agendada para o dia 18 de julho de 2026 sobre contratos de valor em NR1. E também uma imersão de 6 horas o dia todo, agendada para o dia 25 de julho de 2026, para você aprender como fechar o seu primeiro contrato de sucesso com a NR1. Os links para esses 2 eventos estão na descrição desse vídeo. Mas voltando para o nosso assunto, vamos falar da dimensão 1, violência e assédio. Essa dimensão mapeia violência física, nela inclui agressão, pancadas, ferimentos, violência psicológica, humilhações, constrangimentos, intimidações, assédio moral, como perseguição sistemática, práticas abusivas, assédio sexual, que são comportamentos sexuais indesejados, violências de terceiros, agressão de clientes, usuários, público em geral. Por que isso importa? Violência e assédio são os maiores geradores de transtornos mentais no trabalho. Pesquisas mostram que trabalhadores expostos à violência têm 3 vezes mais risco de depressão, 4 vezes mais risco de ansiedade, 5 vezes mais risco de transtorno de estresse pós-traumático, maior risco de suicídio. Como identificar? Você pergunta, por exemplo, você já foi humilhado ou constrangido no trabalho? Você já sofreu agressão física ou ameaça? Você já foi vítima de assédio moral ou sexual? Você tem medo de clientes ou usuários? E você escuta com atenção, porque muitas vezes a pessoa não quer falar, tem medo de represália.
Eu fiz um diagnóstico uma vez numa empresa de call center e eu descobri que 67% dos operadores relataram assédio moral de supervisores, 34% relataram agressão verbal de clientes, 12% relataram assédio sexual. Resultado, taxa de depressão de 41%. Quando nós implementamos uma política muito clara de tolerância zero a assédio, treinamento de supervisores em comunicação violência, protocolo de proteção para operadores, acompanhamento psicológico para vítimas. Em 6 meses, o que aconteceu? O assédio caiu 78%, a depressão caiu para 18%, a rotatividade caiu de 52% para 22%. Pensando numa oportunidade de consultoria, o que você está oferecendo? Um diagnóstico de violência e assédio, uma política que pode ser construída como, por exemplo, uma política de tolerância zero, treinamento de liderança, acompanhamento contínuo. E pensando em todo esse trabalho que foi descrito, a gente pode estar falando de um projeto que pode ir de 23 mil a 62 mil reais, mais ou menos, e algo que pode levar talvez quase um ano de acompanhamento. A segunda dimensão é a sobrecarga de trabalho. Essa dimensão mapeia o volume de trabalho quando ele é maior que o tempo disponível para executá-lo. Essa é a sobrecarga quantitativa. A sobrecarga qualitativa é um trabalho muito complexo para o nível de competência do colaborador. Também envolve aqui jornadas excessivas, horas de trabalho acima do legal, ritmo de trabalho intenso, pressão por velocidade, acúmulo de funções, pessoa faz trabalho de 2, 3 pessoas. Por que isso importa? Sobrecarga é a dimensão mais comum de risco psicossocial. Pesquisas mostram que trabalhadores sobrecarregados têm 2 vezes mais risco de burnout, 2 vezes mais risco de depressão, maior risco de problemas cardiovasculares, maior absenteísmo. Como identificar? Você pode perguntar: você consegue fazer todo o trabalho no tempo disponível? Você trabalha além do horário? Você tem tempo para descansar? Você leva trabalho para casa? Você faz quantas funções diferentes? E você observa quantas horas por semana a pessoa trabalha. Você observa qual é o volume das tarefas e qual é a complexidade do trabalho dela. Porque uma coisa é você perguntar, escutar a resposta, e outra é você observar e olhar documentação. Eu fiz um diagnóstico uma vez e descobri que consultores trabalhavam em média 52 horas por semana e o tempo legal era 44 horas semanais. Então, 78% deles trabalhavam nos fins de semana, 89% levavam trabalho para casa. Cada consultor tinha de 3 a 4 projetos simultâneos. Sabe qual o resultado? A taxa de burnout era de 56%. Quando a gente implementou limite de horas, 44 horas semanais, limite de projetos simultâneos para um máximo de 2, a proibição de trabalho nos fins de semana, a contratação de mais pessoas para distribuir carga. Em 12 meses, as horas trabalhadas caíram para 44 horas semanais e o burnout caiu para 12%. E a produtividade aumentou 18%, porque as pessoas descansadas trabalham melhor. Mas a gente precisa repetir o óbvio, né? E a rotatividade caiu de 34% para 8%. Nessa oportunidade de consultoria, o que você está oferecendo aqui? Um diagnóstico de sobrecarga, uma análise de processos e redistribuição de tarefas, uma implementação de limite de horas, um treinamento de gestão de tempo,
um acompanhamento contínuo. Talvez esse pacote de serviços aí possa variar de 38.000 a 85.000 iniciais, sem contar todo o tempo de acompanhamento. Claro que isso varia muito a depender do tamanho da empresa. Pensando na terceira dimensão, que é a gestão por estresse, essa dimensão mapeia metas abusivas, que são metas impossíveis de se atingir, cobranças desproporcionais, pressão excessiva por resultados, ameaças de demissão, se não atingir meta você sai, punições por não atingir, redução de salário, humilhação pública, falta de suporte, a pessoa é cobrada, mas não tem recursos. Por que isso importa? Gestão por estresse é uma prática tóxica que gera adoecimento massivo. Pesquisas mostram que trabalhadores sob gestão por estresse têm 3 vezes mais risco de ansiedade, 2 vezes mais risco de depressão e maior risco de hipertensão, maior risco de infarto. Como identificar? Você pergunta, você tem medo de não atingir a meta? O que acontece se você não atingir a meta? Você recebe ameaças de demissão? Você tem recursos para atingir a meta? Você recebe feedback positivo quando você atinge a meta? E você observa qual a taxa de pessoas que não atingem a meta? Qual é a taxa de demissão por não atingir a meta? Ninguém vai dizer que foi por isso. Então, você precisa fazer a sua observação técnica. Qual é o nível de ansiedade dos trabalhadores? Pensando numa empresa de telemarketing que eu conheci, eu descobri que a meta era de 80 ligações por dia, algo completamente impossível de se atingir. 45% dos trabalhadores não atingiam a meta. Quem não atingia, em geral, era humilhado publicamente. Claro que isso não era formalizado. Havia uma ameaça constante de demissão. A taxa de ansiedade estava em 73%. Qual o resultado? Havia uma taxa de menções relacionadas a tirar a própria vida acima da média nacional. Quando implementamos as ações, baixamos para uma meta realista de 50 ligações por dia, baseando-se em dados. Entramos com feedback positivo quando os colaboradores atingiam a meta. Suporte para quem não atinge, como treinamento, coaching, proibição de humilhação pública, reconhecimento de qualidade, não só de quantidade. Em 6 meses, a ansiedade caiu para 28% e a taxa de menções com relação a retirar a própria vida caiu para 0. Produtividade aumentou porque as pessoas menos ansiosas trabalham melhor. A rotatividade caiu de 78%, gente, para 34%. Nessa oportunidade de consultoria, você está oferecendo o quê? Um diagnóstico de gestão por estresse, revisão de metas, treinamento de lideranças em gestão humanizada, implementação de feedback positivo, acompanhamento contínuo. A gente pode estar falando aqui de 42 mil a 100 mil reais aproximadamente, fora o acompanhamento mensal, que pode ser em torno de 24 mil, a depender do número de colaboradores. Agora, um detalhe importante, essas 3 dimensões raramente aparecem sozinhas, certo? Geralmente elas se combinam, gerando um ambiente extremamente tóxico. Por exemplo, violência mais sobrecarga. Se a gente pensar em empresas de saúde, como hospital, por exemplo, uma enfermeira trabalha 12 horas por dia e sofre agressão de pacientes com muita frequência. O resultado é um burnout massivo. A gente pode pensar também num outro cenário, que é a sobrecarga mais gestão de estresse. Por exemplo, uma empresa de vendas, né?
em que o vendedor tem uma meta impossível, então você precisa trabalhar a gestão por estresse e na qual ele trabalha 50 horas por semana, ou seja, ele tem a sobrecarga também. O resultado, ansiedade mais depressão. Um terceiro cenário possível é a violência mais a gestão por estresse, como, por exemplo, uma empresa de segurança, em que o segurança sofre agressão de pessoas, ou seja, violência, e ele é cobrado por meta de não deixar ninguém entrar. Então, ele está sempre estressado porque ele está nesse embate contínuo. Resultado, estresse pós-traumático, né? Transtorno de estresse pós-traumático, mais ansiedade. Posso ter um cenário com todas elas juntas? Claro, uma empresa de call center, por exemplo, como mencionei anteriormente, é um operador sofrendo agressão de clientes, que é a violência, trabalhando 8 horas por dia com 80 ligações, que é a sobrecarga, e cobrado por meta de vender, uma gestão por estresse, então eu tenho depressão, mais ansiedade, mais transtorno por estresse pós-traumático. Então, quando você consegue provar que essas dimensões estão combinadas, você consegue vender um programa completo de transformação. Em vez de vender um diagnóstico de violência, porque não é isso que a gente vai fazer lá, a gente vai fazer um diagnóstico geral e depois a gente vai saber quais são os riscos que existem lá. Então, você está fazendo o quê? Você está vendendo um programa de transformação organizacional, que pode chegar a muito mais do que 100 mil reais, porque a empresa entende que o problema é sistêmico e não é isolado. A minha recomendação para esse processo de diagnóstico é você usar uma combinação de métodos. Por exemplo, questionários quantitativos, entrevistas qualitativas, grupos focais com lideranças fazendo dinâmicas grupais, observações técnicas com dados objetivos, análise de dados secundários, ou seja, entrar em contato com a documentação, né? Isso vai dar credibilidade científica ao seu diagnóstico. E aí você vai precisar estruturar um relatório técnico que você vai entregar para a empresa. A cartilha do CRP09 estabelece que o relatório deve incluir qual foi a metodologia usada, quantas pessoas foram entrevistadas, qual foi o período de coleta, quais foram os instrumentos. Para cada dimensão, por exemplo, aqui nesse nosso vídeo, comentamos violência, sobrecarga e gestão de estresse, certo? Então, para cada dimensão, você precisa dizer qual é a prevalência, ou seja, a porcentagem de pessoas que podem ser afetadas por esse risco ou que estão sendo já afetadas até gravemente por esse risco. Qual é a severidade dele? É leve? É moderada? É grave? Qual a probabilidade desse risco chegar a agravar a situação? Baixa, média ou alta? Quais são os exemplos concretos que você tem? Você precisa também apresentar a sua matriz de risco com a qual você fez esse levantamento para poder afirmar essa severidade e essa probabilidade. E você precisa trazer qual é a prioridade de ação. Né? Você vai começar pela violência, então você começa pelo estresse, como é que está essa situação? E você vai começar pelo estresse, o gerenciamento de estresse, digamos que seja o que está com risco maior, mas está com risco maior no setor tal, então temos que começar ali. Então você precisa mostrar essa sua análise, como foi que você fez. No relatório, você também precisa dizer qual é o impacto na saúde dos trabalhadores, qual é o impacto na produtividade, no financeiro. E aí, você precisa dizer para cada uma dessas dimensões qual é a ação recomendada, quais são os responsáveis e os prazos de implementação e um orçamento estimado. Um erro comum é:
Nunca inclua dados individuais no relatório de entrega para a empresa. Por exemplo, João tem depressão. Nunca faça isso. Dados em relatórios são mais ou menos assim: 34% dos operadores apresentam sintomas de depressão ou estão sob o risco de apresentarem depressão se permanecerem na situação tal. Por quê? É sigilo profissional, você precisa preservar a identidade e esse não é o seu papel. Você está diagnosticando os processos de trabalho e não as pessoas. Saber que as pessoas sofrem de saúde mental vai servir para você fazer o diagnóstico do processo do trabalho. Um outro erro é você fazer diagnóstico sem ouvir os trabalhadores. Se você só fala com a liderança, se você só fala com o RH, você vai ter uma versão completamente distorcida da realidade. É obrigatório pela NR1 o envolvimento dos trabalhadores. E para vender tudo isso, essa transformação organizacional, como nós estamos mencionando aqui, você precisa mostrar com muita clareza qual é o problema, que são os dados de risco, qual é o impacto, que é os custos pelo absenteísmo, a rotatividade, qual é a solução, que é o seu plano de ação, qual é o ROI, que é o retorno do investimento no projeto. E quando você estrutura assim, a empresa quer pagar, porque ela precisa disso. E nesse ponto, eu não posso deixar de mencionar que a Entrelaços tem um curso de formação completa em NR1 que fala da fundamentação legal, não só dessas 7 dimensões de risco, mas as 13 dimensões também da ISO, traz metodologias de diagnóstico validadas, fala sobre estruturação de relatório, como desenvolver planos de ação, como vender a consultoria, traz casos reais, traz programas de implantação, ou seja, tudo isso é extremamente importante. Também temos a nossa cartilha sobre a NR1 baseada no documento técnico da cartilha CRP09. E para saber mais sobre a nossa cartilha, acesse o nosso Instagram, @aentrelaçospsicologia, e nos envie uma mensagem que a gente te orienta sobre isso. E para saber mais sobre a nossa formação completa, o link do curso está aqui na descrição desse vídeo. E eu quero deixar uma reflexão final. Essas três dimensões, violência, sobrecarga e gestão por estresse, são as mais comuns em organizações brasileiras. Se você souber mapear essas 3, você já consegue vender a sua consultoria para 80% das empresas, porque praticamente toda empresa tem pelo menos uma dessas dimensões de risco. Se você trabalha com empresas ou conhece alguém que trabalha, deixa aqui nos comentários dimensões de risco e compartilha esse vídeo, porque a gente aqui na Entrelaços quer que psicólogos e psicólogas entendam que mapeamento de riscos psicossociais é uma das maiores oportunidades de mercado. Então vamos lá, Psis, vamos mapear riscos e transformar as organizações em ambientes emocionalmente saudáveis. Tchau e te vejo no próximo vídeo.